Bom, agora no nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho do nosso bolso, né? Vamos falar de 13º salário, porque para muita gente diz assim, não, mas não faz muita diferença. Só que para toda a economia faz muita diferença sim. Porque somando todo mundo junto, né? Quem vai receber o 13º salário, ou já recebeu, deve injetar na economia brasileira, todo esse 13º, cerca de 214 bilhões de reais. Juntando aí então com o fundo de garantia, né? Que dá mais ou menos uns 40 bilhões, imagine, 254 bilhões para dar uma boa aquecida aí na nossa economia aqui no Brasil inteiro. A gente vai conversar então agora também um pouco sobre investimentos, para saber o que você pode fazer com esse dinheiro, com esse dinheirinho extra. Estamos aqui com a especialista em mercado financeiro, Flávia Bittencourt. Tudo bem, Flávia? Como é que você está? Obrigado, hein? Obrigado por ter vindo aqui. Boa noite para você. Obrigada. Bom, é verdade que muitos especialistas já disseram, já afirmaram que o 13º salário, pelo menos parte do 13º salário, deve ser utilizado aí pela maioria da população para pagar dívidas, é isso mesmo? Isso, exatamente. Porque as famílias se endividaram muito nos últimos anos, né? Nós temos aí 65% das famílias endividadas. 65%? 65%. E a maioria com juros altíssimos, que é o juro do cheque especial e do cartão de crédito, né? Chegam a 200%, 300% ao ano. Caramba. Não tem investimento que dê esse retorno. Não tem. Né? É assim, rápido. Então, o primeiro passo, sim, é quitar essas dívidas, né? Zerar essas dívidas, para daí sim depois pensar em montar uma reserva de segurança para que não entre novamente em dívidas, né? Certo. Uma reserva de emergência. Só uma coisinha, quando a gente fala em dívida, quitar dívida, muitas vezes o volume da dívida é até maior do que o próprio valor do 13º. Exato. Muita gente ainda deve ser isso. Vale a pena você fazer um empréstimo também para pagar a dívida ou não? Não. Não. Depende da. Não. A dívida é sempre importante que vá até o banco e renegocie essa dívida, né? Certo. Busque taxas mais baixas. O que tem mais que ficar prestando atenção é a taxa, o valor da taxa. Então, Entendi. vai até o seu banco, o seu gerente, renegocie. Existem linhas de créditos com taxas mais baixas do que o crédito, do que o cheque especial. Certo. Então, tenta renegociar esta dívida. Tá. Né? Primeira coisa, né? Primeira coisa é renegociar essa dívida. E o quanto conseguir abater do valor do 13º, melhor. Exatamente. Se tem o 13º, ele pode chegar lá com uma proposta para abaixar essa dívida, né? Falar, tem bancos que aceitam. Então, primeiro ponto é ele tentar negociar isso. Certo. Sabe? Negociou a dívida ou conseguiu lá pagar a dívida, pelo menos parte da dívida e tal. Se sobrar um dinheirinho, o que deve fazer? Primeira coisa, monta a sua reserva de emergência. O que é isso? Ele tem lá as despesas dele. Ele faz um cálculo do número das despesas mensais, não de quanto ele ganha, das despesas. E de acordo com a profissão, se é um empregado CLT, ele tem ali uns 4 meses, 5 meses de reserva. Se é uma pessoa que é autônoma, ele precisa ter um pouquinho de mais tempo de reserva de emergência. Então, ele calcula as despesas dele e junta esse valor e coloca num investimento que ele tenha disponível rápido, né? Que tenha liquidez. Que tipo então, de pode ser por o Tesouro Selic, do Tesouro Certo. Direto, né? Que rende 100%, a taxa Selic 4,5% ao ano hoje, né? O ganho real, que a gente fala que ele ganho acima da inflação, que é quanto o patrimônio cresce, não está mais tão alto, né? Mas ainda vale a pena. Porque se estivesse muito alto também não ia ser bom para a economia Exatamente, como um todo, né? Agora, o que mais você recomendaria para as pessoas, né, naquilo que sobra um pouquinho ali do 13º, para fazer algum investimento quando a pessoa já tem, por exemplo, uma certa reserva e quer investir mais, quer começar a utilizar um pouco mais do seu capital ali no investimento? Tá. Hoje, para buscar retornos maiores, a gente tem que investir realmente no que tem crescimento, que são as empresas, né, que são estruturas que realmente têm fundamento, como você falou. Vai gerar dinheiro na economia, essas empresas vão entrar mais dinheiro, então elas vão, comércio, vender mais, né, enfim, então crescimento para o país. Então ele pode escolher, dependendo do tempo que ele tenha, fundos de ações, fundos multimercado, que investem em várias estratégias, investem em estratégias tanto de bolsa, quanto renda fixa, quanto câmbio, investem em estratégias fora do Brasil. Se ele tem um tempo maior para isso, ele buscar entender qual é o perfil de investidor,
né? Certo. Conservador, moderado, agressivo ou mais arrojado. O tempo que ele tem para investimento, porque ele pode até ser um pouco mais conservador, mas ele tem um prazo lá de 6 anos para poder investir, ele tem tempo, ou até mais, 6 a 10 anos, ele tem tempo, caso o investimento dele oscile, de recuperar. E entender qual a porcentagem nessa estratégia mais arrojada ele pode colocar no investimento dele. Então, ele tem que conversar com um especialista, isso é bem interessante, para poder saber e entender e até ficar tranquilo, né? Porque a gente quer ganhar, mas não quer perder. Não quer arriscar, né? Não quer arriscar muito. Não quer arriscar. Então, hoje não tem como. A gente tem que aprender que os investimentos agora têm volatilidade. Não significa que está perdendo dinheiro, mas sim, ele vai ter período negativo, período positivo, se você ficar olhando muito no curto prazo. Agora tem que pensar mais no longo prazo mesmo no investimento. Sem dúvida. Agora, só voltando um pouquinho lá atrás, quando você estava falando dessa reserva de emergência, vamos supor, né? Quanto mais ou menos que é o recomendável para uma pessoa tirar lá do seu salário para colocar nessa reserva? Por exemplo, se eu ganho lá R$3.000 por mês, teria que ser o quê? 10% do salário? Geralmente 10%, mas o interessante é que você distribua as suas despesas de uma maneira que não comprometa muito tua renda, principalmente com o teu custo fixo. Certo. Né? 30% ali com despesa com aluguel, alimentação, luz, que são coisas que você não pode mexer, você não pode mudar rápido. Claro. Né? As despesas eventuais, como uma viagem, como comer fora, isso você pode... O lazer também. O lazer, diminuir, né? Mas o teu custo fixo você não consegue diminuir muito rápido. Entendi. Então, não compromete muito tua renda com isso. Procura estruturar da melhor maneira que as variáveis você consiga cortar logo, caso venha uma crise, uma dificuldade, perda de um emprego, alguma coisa assim. E vale a pena também, Flávia, a gente começar a pensar numa previdência privada, por exemplo? Sempre vale, né? É um tipo de investimento, a previdência privada, mas é mais um investimento também de longo prazo para que te gere renda no futuro. Esse é o objetivo. Até a política de investimento dos produtos que ela tem que investir, um fundo de previdência, tem certas regras. Certo. Né? Você pode montar uma carteira focando uma independência financeira, uma previdência. Mas tem pessoas que não conseguem poupar. Eu gosto que saia da minha conta e eu nem vejo. Já então você vai faz lá automático, o né? débito automático. Ótimo. E hoje em dia tem muitos bons fundos de previdência privada e boas previdências privadas, principalmente no mercado independente, fora de banco. Né? Fora de banco tem também. que cuidar muito com as taxas também, as taxas de administração dos fundos e taxa de carregamento. Taxa de carregamento é cada valor que ele coloca ali mensal, a instituição fica com uma porcentagem para ela. Né? Então, se ele tem 100, é 4%, já tira uma parte e fica para a instituição. Então, tem que cuidar para que não tenham essas taxas. Porque a gente sabe que, na verdade, no banco você tem pelo menos dois tipos, né? Que é o VGBL e o PGBL. Isso. Qual a diferença básica dos dois? O PGBL é para quem faz declaração de imposto de renda na completa e tem uma renda bruta tributável anual pelo menos acima de R$80 mil, para poder ter essa vantagem de restituir até no limite de 12% ao ano. Certo. Porém, se ele for resgatar o valor e utilizar esse dinheiro, vai pagar imposto sobre tudo. Entende? Então tem que olhar bem como que é essa renda para ver se é vantajoso, porque ele está postergando só essa tributação. Né? O VGBL, ele só tributa no que rendeu. Entendi. Entendeu? Certo. Então a diferença na realidade é quem faz declaração de imposto de renda completa e quem não faz. E quem faz a simples, né? Faz a simplificada simples, lá, que aí é mais o VGBL. É mais o VGBL. Como é que você está vendo agora, como especialista, né, em mercado financeiro, como administradora também, a situação do país hoje para esses investimentos? Não só para a previdência privada, obviamente, mas questão de ações, o próprio Tesouro Direto, etc. Quer dizer, o ambiente econômico do país hoje, na tua opinião, como é que está para investimento? Olha, o ambiente econômico hoje, de acordo com as medidas que foram feitas e o que está sendo feito lá no Congresso, na economia, né, que o ministro Paulo Guedes tem colocado em prática, até hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem do quanto melhorou de 2014 para cá. Né, o quanto que a gente tinha de dívida pública, que impactava no nosso PIB. E com todas as perspectivas, a gente tinha ali, o BNDES era para ter devolvido 63 bilhões para o Tesouro, devolveu 123. Nossa, então, tudo isso a passos pequenos ainda, tem trazido toda essa melhoria que a gente tem visto no impacto da Bolsa de Valores, né? E a taxa de juros
Exatamente. A nossa taxa de juros baixa, que isso é extremamente saudável para a economia, porque isso também diminui a dívida pública. Então, sim, a gente está até muito otimista em relação ao mercado para isso. E que realmente, hoje, investimentos é na geração de empregos das empresas e economia girando, não no dinheiro parado, renda fixa ali, taxa de juros 14% ao ano, isso não vai ter mais. Exatamente, não esse ambiente já não é mais... Não, e nem é saudável para nada, para a economia. Se continuasse naquele patamar ali, até 2022 a gente ia estar com uma dívida absurda. Sem dúvida. Até então, pelo menos para o ano que vem, a gente tem boas perspectivas, é isso? Temos. Tem que sair mais reformas. Né? A gente tem que torcer tributária. E acompanhar. A gente tem que acompanhar, a gente tem que Cobrar, ver o que o nosso deputado está fazendo, exato, tem que ficar em cima. Porque a gente não fica em cima, né? Mas a gente fica deixando assim, não, vamos ver o que eles resolvem. Mas impacta no nosso bolso demais. Exato, e a maioria não entende isso. E ninguém quer que volte aquele período que a gente teve dificílimo dos últimos anos. Sem dúvida, 2014, 2015, chega, muito sofrido, chega. Flávia, muito obrigado pela tua participação. Obrigado aqui por ter esclarecido bastante aqui essas questões, principalmente de investimento. E volte mais vezes aqui. Obrigado, Obrigado mesmo. Boa noite para você. Boa noite. Hein? Boa noite e Feliz Natal para você. Igualmente para todos. Obrigado. Tchau, tchau.